Então, hoje a gente começa com Daniel 1 e somos desafiados a pensar em integrar o nosso pensamento, a nossa vida, e pensar de maneira íntegra, agora falando também de moral. E eu quero fazer uma aplicação, eu mencionei brevemente o ambiente educacional, eu quero fazer uma aplicação mais para o mundo científico, tá? Então, por favor, não pense com isso que se você não é cientista, você não vai entender. Eu também não sou e não consigo falar cientifiquez, tá bom? Eu não vou falar nada que seja técnico, só quero chamar a sua atenção para algumas coisas da dicotomia que a gente falou ontem e aplicá-la a esse ambiente e ver como nós fomos influenciados por isso, às vezes percebendo mais, às vezes percebendo menos. Então, é um alerta e uma tentativa de auxílio aos meus irmãos a não serem engolidos pela dicotomia no ambiente científico. Então, essa dicotomia não é de agora, a dicotomia que separa e tira a esfera religiosa de estar integrada a práticas cotidianas, não eclesiásticas, não é de agora, mas ela certamente ficou mais forte na modernidade, né, e em tempos mais recentes. Então o cristianismo foi gradativamente e mais crescentemente afastado da esfera pública. Nos últimos 150 anos, tornou-se cada vez mais fechado ao cristão opinar na esfera pública a partir de premissa de fé, gradativamente, tá? Antes disso, quase não havia questionamento, mas depois disso tornou-se mais e mais comum e difícil opinar sobre fé em ambientes secularizados, primeiramente na Europa, depois na América do Norte e hoje em boa parte do mundo, inclusive em terras brasileiras, né? Então, a minha preocupação não é dizer que isso acontece, porque isso é óbvio. A minha preocupação é chamar a sua atenção para o fato de alguns cristãos acabarem aceitando a dicotomia e convivendo com ela como se não tivesse nenhum problema, aceitando a dicotomia no mundo acadêmico. Por exemplo, não é incomum cristãos dizerem: olha, quando eu faço ciência, eu assumo um naturalismo metodológico. O que ele está dizendo? Está dizendo que filosoficamente ele faz ciência com um método como se tudo que existisse fosse natural. Isso é o chamado do mundo físico, né? Naturalismo metodológico é assumir apenas causas naturais. Mas se eu assumo causas naturais e descarto causas naturais, eu não posso, por exemplo, falar sobre origem, porque não existe nada na esfera natural que explica origens, mas ciência vive falando de origem. Então o ponto é mostrar a vocês como cristãos muitas vezes fazem uma incoerência, ou revelam uma incoerência de compromissos. Ontem eu falei do profissional. Então imagina alguém que vai entrar no mundo de humanas, filosofia, psicologia, antropologia, sociologia. E aí ele diz: mas eu sou um crente, sou um cristão, né? Eu defendo valores cristãos, ok. Mas como é que isso leva você a questionar a leitura do ser humano, leitura da sociedade? Qual é a tentativa, por exemplo, de cristãos que estão no mundo da psicologia, de sobreviver e ter sanidade? Lembra que eu falei que quando há conflito de cosmovisão, você procura uma saída, ou você rejeita, ou você endossa, ou você dicotomiza. E o que eu acho que acontece com frequência é cristãos adotarem algum modelo, alguma linha psicológica, né? Dentro da psicologia, um tipo de psicologia, que ele acha que fere menos e diz: eu sou comportamental, ele acaba adotando uma, e o que eu acho que é ruim disso, é que um cristão que encontra uma que ele acha que é, essa sim, essa eu consigo fazer psicologia sem ferir muito a minha fé, ele está mais preocupado em ver choques explícitos do que entender a cosmovisão por trás de cada uma das psicologias. Até Freud acerta. Jung acerta. Estou falando de grandes nomes, né, da história da
da psicologia, mas eles não acertam em tudo, eles erram em muita coisa. O cristão com mais discernimento vai dizer, olha, eu acho que isso que o fulano falou é certo, isso que o ciclano falou é certo, isso que o beltrano falou é certo, mas é mais difícil fazer isso. Quando a gente dicotomiza, a gente opta por uma linha e vai por aí. É mais fácil filosoficamente e profissionalmente falando. Só que faz mal, porque a gente não percebe absorver certos valores e leituras que são pagãs. Então, esse é um exemplo de dicotomia científica. Estou dando um exemplo aqui de psicologia. Acontece também em outras áreas. E eu estou querendo aqui chamar a atenção de vocês de homens do passado e mais recentes que pensaram muito bem sobre esse assunto. Então, eu quero começar falando sobre Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um grande pensador do final do século XIX e início do século XX, que ficou famoso no assunto de cosmovisão, quando ele deu palestras palestra sobre o calvinismo. Em português esse livro chama-se Calvinismo, são 6 palestras, que não tem nada a ver com 5 pontos do calvinismo, ou teologia sistemática, tem a ver com uma leitura da vida a partir de referenciais calvinistas reformados. E uma das palestras sobre calvinismo e ciência, Kuyper foi muito à frente do seu tempo. Ele foi genial em algumas sacadas. Mas quando eu falo à frente do seu tempo, é assim, eu aprendi coisas com homens que vieram 100 anos depois dele, como se foram novidades, como se fossem novidades. E aí eu fui ler e disse assim, cara, não é que o Kuyper falou isso em 1898. Então, por exemplo, uma das coisas que o Kuyper falou, que é muito impressionante, é que o calvinismo encontrou uma solução para o inevitável conflito científico. Como assim? Ele sabia, e na época dele, já a conversa sobre a proposta de Charles Darwin e a evolução das espécies e os problemas que isso traria para o cristianismo tradicional, já tinham sido levantadas, já tinha acontecido bastante debate, e começava-se a conversa de que ciência e religião estão num embate, historicamente falando. Daqui a pouco eu vou entrar na questão da história da ciência, só para chamar a atenção para alguns fatos. Ele já tinha presenciado isso, então ele já falava numa Europa marcada pelo argumento de que religião e ciência, ou fé e ciência, estão em conflito. Mas o Kuyper tem uma saída muito legal. Lá em 1898 ele diz assim, olha, o conflito científico não é entre fé e ciência, o conflito científico é entre cosmovisões. Muito legal eu falar isso em 2023, mas falar isso em 1898 é espetacular. Espetacular. Porque ele está ensinando coisas que eram totalmente novas, né? O que o Kuyper está querendo dizer? É que toda ciência, seja ela materialista, ou seja ela teísta, isto é, eu creio que Deus existe, ela parte de algum tipo de fé. Todas as ciências, toda a prática científica tem premissas que você não prova, você assume como verdadeira. Então, por exemplo, nós cremos no funcionamento acurado dos nossos sentidos. Ninguém diz assim, cuidado com os dados, porque a mente pode... Não, eu acho que não devemos confiar nos dados. Se fizer isso, ninguém analisa dado, então, que a sua mente pode estar contaminada. Né? Mas a gente parte do pressuposto que você tem racionalidade suficiente e com condições de analisar dados e fazer interpretações. Ninguém questiona a sua capacidade de leitura de dados. Todo mundo assume que ela é suficiente. O que eu quero que você entenda é que, por mais que isso pareça normal, essa é uma afirmação de fé. É uma afirmação de fé. A gente também crê, por exemplo, na precisão das leis do pensamento. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. A gente entende que isso... Então, se Éber é uma galinha, e galinha colocam ovos, Éber se sente como uma galinha, e galinha colocam ovos, então Éber sente que vai colocar ovos. Você fala, opa, essa lógica está meio esquisita aí. Mas assim, a gente não questiona, a gente assume que as leis do pensamento são corretas. A gente crê, por exemplo, na regularidade do universo.
Essa é uma das coisas mais espetaculares do mundo científico. Quando alguém vai analisar alguma coisa, ele não diz, mas será que sempre foi assim? Não, ele simplesmente assume que as coisas são assim. Ele estuda, inclusive fala de leis, porque ele acredita que o universo é regular. As coisas acontecem do mesmo jeito, ontem, hoje, amanhã. Mas isso é uma crença, você não prova que é. A sua leitura é de apenas uma fatia da história do universo. E, no entanto, você diz que, né, foi assim desde que a gente tem conhecimento. Então, existem uma série de crenças que nós assumimos, tá? E as pessoas não admitem isso, não estão acostumadas a isso. Mas o Kuyper foi muito perspicaz, ele diz assim, olha, nós temos um conflito de cosmovisões a ponto de ele chegar na audácia de dizer que existem dois tipos de ciência. Como assim dois tipos de ciência? O que ele queria dizer é que dependendo da sua premissa, você vai fazer um tipo de ciência ou outro tipo de ciência. Kuyper não está questionando que a gente possa ler os dados de forma totalmente distinta, criando duas verdades. Não é isso. Ele sabe, por exemplo, que cientistas de diferentes cosmovisões podem pesar objetos de maneira objetiva. Quanto é que pesa isso aqui? Pesa 26 quilos, 454 gramas. O outro fala, não, 26 quilos não, isso aqui dá mais para 31 quilos. Não é assim. Eles sabem que dá para você pesar objetos objetivamente, você consegue examinar arquivos, você consegue desenterrar monumentos, decifrar idiomas antigos com uma certa objetividade. Ele não está questionando isso, inclusive em chegar a alguns dos mesmos resultados. O que ele está colocando é que as atividades que seguem em direções opostas, elas revelam que elas têm ponto de partida diferente. Isto é, as pessoas vão usar os dados para provar coisas distintas, porque elas têm pontos de partidas diferentes. Então eu quero dar um exemplo, para tentar tornar isso mais concreto. Digamos que eu fizesse um experimento aqui, eu quero provar para vocês cientificamente que filhos de pais homossexuais são mais seguros com respeito à sua sexualidade do que filhos de pai héteros. Então eu vou mostrar para vocês cientificamente. Enquanto tem gente aí falando balela de que filhos de pais homossexuais podem se sentir traumatizados e confusos com respeito à sua sexualidade, eu vou mostrar para vocês cientificamente que eles são mais seguros com respeito à sua sexualidade. Aí você fica com aquela cara de cético. Por quê? Porque a gente está acostumado a pensar objetivamente. Mas não é tão objetivo assim. Vou ensinar para vocês. Como é que eu calculo ou meço segurança? Será que é falar sobre sexualidade sem alguns tabus? Então talvez filhos de pais homossexuais vão falar sem alguns tabus, que filhos de pais héteros não terão. Se segurança tem a ver com não ter medo do que os outros pensam, talvez filhos de pais homossexuais sejam melhor treinados a falar dessas coisas sem medo do que filhos de pais heterossexuais. O que eu quero dizer é, dependendo da maneira como eu recorto o que é segurança, eu provo para você cientificamente que filhos de pais homossexuais são mais seguros com respeito à sua sexualidade do que, veja, está vendo? Provei, cientificamente, com dados e tudo. E você é obrigado a dizer, mas vamos fazer uma outra pesquisa. O ponto é mostrar que se a minha referência de partida é distinta, a forma como eu vou fazer o recorte da pesquisa é outra. E dá para provar cientificamente, é isso que eu quero dizer. Isso ficou muito evidente para mim, um dia que eu estava fazendo uma viagem, e aí eu entrei no avião, e na época, o avião tinha ainda, hoje em dia é mais raro, mas o avião ainda tinha aqueles televisores assim, que é para todo mundo, e com algumas mensagens colocando. E aí eu sentei lá no avião e começou a colocar uma mensagem, uma pesquisa sobre os países mais felizes do mundo. Falei, que legal, né, países mais felizes. Mas eu peguei a pesquisa pela metade, estava lá no 6º lugar, queria ver se o Brasil estava ranqueado entre os 10 melhores. Aí começou lá 6º, 5º, e nada do Brasil aparecer. Falei, mas nada. Aí 4º, 3º, 2º, falei, quero saber qual é o país mais alegre do mundo. Eu fiquei assim, super curioso, não desgrudei o olho da tela.
Para minha surpresa, Noruega ganhou em primeiro lugar. País mais feliz do mundo. Falei, gente, Noruega. Assim, na hora bateu um ceticismo, né? Noruega. Eu sempre ouvi falar que na Escandinávia há alto índice de suicídio, e existe mesmo. Como é que pode ser o país mais feliz do mundo? Aí caiu a ficha. Como é que você mede alegria? Será que a referência é pouca contestação social? Então, de fato, existe uma certa estabilidade sociopolítica na Noruega, que faz com que haja poucas insatisfações. Mas será que isso é bom? Aí ficou claro para mim, falei, uau, é isso mesmo, cara. Você consegue fazer uma pesquisa científica e provar que na Noruega as pessoas são mais alegres do que você. Porque ciência não é simplesmente o levantar de dados e dizer objetivamente que é isso, que é aquilo. Então, o Kuyper entendeu que os dois tipos de ciência dependem da sua cosmovisão, do seu ponto de partida, tá? A boa percepção do Kuyper levou a gente a, hoje, poder falar de coisas que muitos no meio secular e ateu mesmo não reconhecem, até hoje. Por exemplo, uma das coisas que mais me surpreendeu foi quando eu vi debates de pessoas defensoras do chamado neo-ateísmo não reconhecerem premissas filosóficas por trás dos seus argumentos, como se fosse simplesmente um argumento científico, não é? Mas é impressionante, eles achando que cristãos têm religião, eles não têm religião que influencie a sua visão científica. Errado isso, né? Completamente errado, porque nós temos, na verdade, uma prática científica que sempre segue os valores e as crenças que nós assumimos. Então, eu estou falando de cosmovisão e ciência para você compreender que até o cientista, quando faz ciência, qualquer que seja, exata, humanas, biológicas, ele está fazendo a partir de uma visão de mundo, que influencia o ponto, que marca o seu ponto de partida e necessariamente influencia as suas conclusões. Agora, significa que se ciência é feita de acordo com cosmovisão, não dá para a gente chegar numa verdade científica? Não, não é isso que eu estou dizendo. Só que estou querendo primeiro que a gente reconheça a influência da cosmovisão e não sejamos cegos a isso, e não deixemos que as pessoas falem de ciência como se cosmovisão não afetasse. Mas a gente não pode chegar a uma verdade científica, eu creio que a gente deva buscá-la sempre. Então, como é que a gente faz isso? Então, teve uma palestra que eu ouvi de um matemático inglês chamado John Lennox, lá no Mackenzie em 2009, que foi muito marcante para mim. John Lennox disse assim, a gente precisa aprender a comparar cosmovisões de acordo com as evidências, com aquilo que a gente enxerga e detecta. Então, por exemplo, ele estava ali questionando a superioridade da cosmovisão naturalista, das pessoas que fazem ciência como se Deus não existisse, tá? E ele estava dizendo por que o naturalismo é fracassado. Então, olha que interessante algumas das razões que o John Lennox colocou. Ele diz que razões para crer na superioridade da cosmovisão cristã. Ele estava falando de uma cosmovisão teísta, mas vamos aplicar a cosmovisão cristã sobre uma cosmovisão naturalista. Ele disse assim, a primeira razão é porque o naturalismo mina o nosso instrumental científico, que é a racionalidade humana. O que ele queria dizer é o seguinte, se a nossa razão é resultado de formação aleatória, por que eu devo crer em qualquer coisa que ela diz? Você entraria num avião que aleatoriamente foi formado através de junções de peças? Ou você entra num avião porque você entende que ele foi cuidadosamente desenhado por engenheiros, né, que entendem do mundo aeroespacial e entendem de
de leis ligadas a essa esfera. Então, a ideia aqui é que a mente humana, criada por processos naturais e racionais, ela não se torna confiável. Então, quando alguém fala assim, cosmovisão naturalista, ela é evidência, na cara, você acredita naquilo que é formado aleatoriamente? Não deveria. Racionalidade não pode vir daquilo que é irracional. Uma outra razão que John Lennox dá para a superioridade da cosmovisão cristã é que a compreensão de processos científicos não descarta a necessidade de um agente por trás dos processos. Sabe qual é o argumento, um dos mais comuns, talvez o mais comum que as pessoas usem? É assim, você que é cristão, você não explica as coisas, você coloca Deus. Então, na cabeça de um ateu, Deus só atrapalha desenvolvimento científico porque Deus vira eles chamam de Deus das lacunas. É o Deus que preenche a parte inexplicável. E na cabeça deles é assim, nós não, a gente vai atrás para descobrir as coisas. Só que é um entendimento enganoso pensar que Deus atrapalha o conhecimento científico, porque na verdade tudo que o conhecimento científico está fazendo é conhecer processos, não conhecer a origem. Por exemplo, se você disser assim, conheço tudo de carro, entendo como é que funciona o processo de combustão, das velas, entendo todos os processos químicos e físicos ali. Não significa que não tenha que ter projetor. Você entende funcionamentos, você não descarta a necessidade de alguém ter projetado. Quando a gente estuda ciência, seja ela química, física, biologia, a gente está estudando processos de funcionamento. A gente não pode fazer afirmações sobre origens, sobre ter ou não ter um originador. Impossível. Então, o fato de você entender de carro não significa que não tenha que ter um projetista, tá? Então, ciência explica funcionamento das coisas, o como. Jamais consegue explicar o propósito das coisas, o porquê. E muito menos o de onde, tá? De onde saiu o originador. Então, é importante a gente entender isso, porque na cabeça das pessoas está muito claro. Se eu consigo explicar as coisas, eu não preciso mais de Deus. Nada disso aí. O fato de eu explicar como é que funciona a combustão do carro, não descarta o projetista. Não descarta alguém que desenhou tudo. Eu só entendi funcionamento, só isso. Né? Só isso que eu fiz. Uma outra razão para a gente compreender a superioridade da cosmovisão cristã é que o mundo, vamos dizer assim, a comunidade científica honesta sabe que vida no universo depende de sintonia fina. Isto é, a vida só se sustenta nesse universo com muita coisa encaixada no seu lugar. Que qualquer desajuste climático, físico, geográfico, não é? De proximidade dos astros, de mudanças de marés e tantas outras coisas, gerariam catástrofes enormes. Até a comunidade ateia reconhece isso, sabe disso. Isso significa que se as várias leis científicas não estivessem todas no seu devido lugar, vida não existiria. Então, o que eu quero dizer é, isso requer que a gente admita que tudo tem que estar nos seus devidos lugares para ter vida. É engraçado que para o ateu ele vai dizer, sim, mas por isso que vida aconteceu. Quando para a gente é dizer, não, é só por isso que vida acontece. Porque tudo é colocado no seu devido lugar. Por último, John Lennox disse assim que tem uma coisa que a cosmovisão naturalista não consegue explicar. É a existência de informação em todo ser vivo. Todo ser vivo tem informação no seu código genético. E informação, presta atenção que é legal, informação necessariamente pressupõe inteligência. Necessariamente. Olha que legal, leis não criam informação. Agora eu vou explicar aqui, ó, funciona RNA e DNA, funciona assim, ó. Tudo bem, você explicou lei, mas lei não cria informação.
televisores não criam programas televisivos. Televisor é só o equipamento, mas programa televisivo requer inteligência, requer alguém por trás desenhando isso. Então, observe, se a gente pensar assim em código genético, que coisa espetacular, né? De acordo com os cientistas, 3,5 bilhões de letras no código genético de cada um de nós. Que espetáculo! Em cada célula, quanta informação. Se você pensar em vida como sendo marcada por informação impressa na matéria, isso necessariamente leva você a pensar em inteligência. Por quê? Porque você não entende sentido de informação só estudando, por exemplo. Digamos que eu dissesse assim, pessoal, vocês vão estudar cientificamente esse livro. Estudando a química da tinta, do papel, não te faz compreender a informação. Para entender a informação, você tem que ter inteligência. Mas para alguém ter colocado informação aqui, uma mente pensante tinha que estar por trás. Então, compreenda a riqueza disso. Ciência não explica a origem de informação. A presença de informação na matéria pressupõe um ser inteligente por trás. Então, John Lennox, nessa palestra, ele me ajudou a entender a beleza da nossa cosmovisão, inclusive à medida que a gente entra na esfera científica. Mas, infelizmente, nós fomos ensinados a pensar que religião sempre foi prejudicial para o avanço científico. E é isso que os nossos jovens aprendem desde o Fundamental 1, muitas vezes. Mas certamente do 2 em diante, no médio e na faculdade, aí que a coisa caldo entorna, né? Por quê? Porque a história que nos é contada é uma história, inclusive, repleta, marcada por a filosofia que não é questionada. Vou te dar um exemplo. A história da ciência, ela normalmente segue, nos livros didáticos, ela segue uma visão positivista, em que as informações são trazidas numa espécie de progresso sempre crescente rumo ao ideal. Por exemplo, nenhum jovem se depara com as descobertas científicas pensando nas raízes filosóficas. Não. Ninguém ensina as raízes filosóficas. É simplesmente dizendo assim, antigamente nós vivíamos na idade das trevas. Inclusive uma linguagem que surge no período iluminista. Falar do antigo como sendo o ultrapassado, né? Então olhar para a Idade Média como sendo a idade das trevas. E aí veio o iluminismo, olha que termo soberbo. O iluminismo, luz, agora sim eu enxergo. E o iluminismo era o homem chegar à maturidade, ao avanço. E isso se tornou tão marcante que o iluminismo vai pregar a libertação, a emancipação da religião como sendo o grande passo científico. E essa é a história que os meninos ouvem, tá? Então, uma história de progresso, em que primeiro descobriram isso, depois descobriram aquilo, depois descobriram aquilo, depois descobriram aquilo, e removendo os grilhões da religião, da superstição, até chegar a um conhecimento maduro. Parece uma história assim espetacular, mas não existe sequer a honestidade de dizer, estamos assumindo esse pressuposto filosófico, né? Estou dizendo isso porque qualquer pessoa que conhece um pouco de pesquisa científica sabe que não funciona assim. A gente tem retrocessos, mas a gente foi acostumado a pensar que todo estudo científico leva ao progresso. Isso é tão forte na gente, que às vezes a gente nem capta, nem pega. Alguém me perguntou ontem, onde é que Cosmovisão ajuda você no seu ministério pastoral? É manter a gente acesa, com o alarme ligado, para ouvir coisas que às vezes a gente não presta atenção, se não tiver com o alarme ligado. Então, chama a minha atenção todas as vezes que eu vejo alguém falando assim, cara, eu não acredito que em pleno século XXI, o ser humano ainda é capaz de fazer isso. Olha o que essa frase pressupõe. Que em pleno século XXI, a gente já deveria ter evoluído e não mais fazer esse tipo de coisa.
Porque o pressuposto é de que estamos em franco progresso. Ninguém diz assim, ó, em pleno século XXI nós estamos uma droga porque estamos avançando de mal a pior. Ninguém fala isso. Então, um comentarista, um economista, ou um comentarista de ciências políticas, ele vai dizer, pessoal, temos que acabar com esse sistema retrógrado que marcou o Brasil em todo o século XX. Os países no século XXI estão migrando para... Está vendo? É sempre avanço. A gente sempre está melhorando. O que a gente não para pensar é, será? Ninguém questiona isso. Isso é assumido como verdadeiro. Isso é assumido como verdadeiro. Nós temos que migrar para novas, como se fosse sempre avanço. Mas essa é uma história que nos é contada e a gente aceita, engole, né? Então, vou dar exemplos de coisas absurdas, mas que aconteceram. Durante meados do século XX, a Nestlé fez campanhas caríssimas de marketing para comprovar às mães que o leite delas era melhor do que o leite materno para o bebê. E a Nestlé vendeu muito, porque cientificamente provou que o leite manufaturado, produzido pela Nestlé, era mais importante. Você ouve isso hoje e fala, que absurdo. Absurdo agora que disseram para você que não é. Mas em meados do século XX, muita gente acreditou, porque a ciência tinha dito que era assim. Entendeu? Ninguém disse assim, será mesmo? Não. Hoje você diz que é absurdo, mas tem outras coisas hoje que provavelmente você está engolindo como sendo verdadeiras, porque a ciência disse para você que é assim. Eu só quero que você enxergue o tamanho do domínio que cosmovisão tem. Então, por exemplo, a ideia de conflito entre ciência e religião é algo que foi produzido por gente cética no final do século XIX. Um homem chamado John William Draper e um outro chamado Andrew Dickson White escreveram 2 livros que procuraram os exemplos da história de conflito entre fé para mostrar, tá vendo? É uma história de conflito. Precisamos nos libertar das amarras religiosas para fazer boa ciência, vasculhando exemplos, tá? Mas o que eles não contaram é que a nossa cosmovisão tem uma série de coisas que favorecem o florescimento científico, não desencorajam. Por exemplo, isso aqui é muito legal, eu aprendi isso também com o John Lennox, naquela palestra que eu mencionei. Ele cita um livro de um historiador da ciência que não é cristão, que mostrou como a China, que é uma civilização antiquíssima, não é marcada por desenvolvimento científico por causa da cosmovisão deles. Por outro lado, onde é que aconteceu a Revolução Científica? Nos séculos 16 e 17, de uma Europa que tinha sido cristianizada. O desenvolvimento científico aconteceu em lugares em que o cristianismo plantou as suas raízes. Mas isso não se ouve na faculdade. Ninguém diz isso. Pelo contrário, parece que ele foi atraso. Mas olha que interessante, essa constatação de que a China é uma civilização antiquíssima e não foi muito científica, é surpreendente. Porque se a antiguidade fosse prova de capacidade, então eles deveriam estar muito na frente, mas a verdade é que eles não estão. A China, em tempos recentes, cresceu por outras razões. Não quero aqui fazer juízo de valores, mas é fato que a China é muito boa em imitar e reproduzir o que outros fazem. Ela é pouco criativa, em parte por causa da sua cosmovisão. Então, é impressionante a gente pensar que o cristianismo, ele providenciou elementos na cosmovisão que favoreceram o florescimento científico. Você pode perguntar, mas o que, pastor? Exemplo, em lugares onde o hinduísmo prevalece, os objetos materiais são ilusórios. Eles são apenas retratos de realidades espirituais. Então você não gasta tempo estudando o ilusório. Para o cristianismo não. A natureza é muito real e passível de ser estudada. Então você não vê grandes avanços científicos na Índia, que é outro país antiquíssimo, mas você não viu no século XVII da Índia grandes avanços científicos, porque a cosmovisão não permitia esse tipo de incentivo. Na Grécia Antiga,
A visão negativa do trabalho manual não favoreceu uma ciência empírica de experimentação. Na Grécia Antiga você tinha uma ciência dedutiva, em que faziam-se afirmações genéricas e você deduzia princípios científicos a partir disso. É assim que Aristóteles fala de ciência e fala do mundo natural. Curiosamente, no cristianismo não. Estudar a criação é algo valioso. Conhecê-la, cavucá-la, explorar cada cantinho dela. É a cosmovisão cristã que vai abrir portas para isso. Se em religiões animistas a natureza é deificada e imprópria de ser estudada, o cristianismo contribuiu para uma desdeificação da natureza e mostrar que é proveitoso e é honroso ao nosso Criador estudar a natureza. Eu só estou explicando para vocês aquilo que qualquer bom historiador vai ter que baixar a cabeça e reconhecer, mas que você nunca ouve na sala da faculdade. Ninguém nunca disse isso para os nossos jovens, tá? Mas é impressionante como o cristianismo então tem um legado para a ciência que é inegável, ainda que poucos saibam disso. Então eu só estou chamando a sua atenção para uma dicotomia que se instalou. E por falta de conhecimento nós aceitamos, nós engolimos. Então, para a parte final da minha fala, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que têm me preocupado, que é nós aceitarmos uma mentalidade tão marcada pelo poder da ciência, que nós já passamos a crer no cientificismo. Eu não estou desvalorizando pesquisa científica, não. Eu só estou dizendo como nós nos tornamos crédulos àquilo que a ciência supostamente afirma. É a crença no pensamento racional como autônomo e na absolutização das descobertas supostamente científicas. Então assim, quer ver você conversar com alguém e a pessoa te quebrar? Você fala alguma coisa assim, porque você é cristão, aí você vem, ela fala, não, mas as pesquisas indicam. Pronto, te quebrei. Na sociedade atual é assim, se eu tenho pesquisa, eu te quebrei. Porque ciência tem esse nível de força judicial. Então, lembra do exemplo do filhos de pais homossexuais são mais seguros com respeito à sua sexualidade? Imagine se você dissesse assim, eu tenho uma grande preocupação, o que vai acontecer com a sanidade mental e o convívio social desse jovem que está sendo adotado, dessa criança que está sendo adotada por pais homossexuais. Aí alguém vai dizer, mas as pesquisas indicam, está vendo? Te quebrei. Te quebrei. Ganhei o argumento. E não tenho o que se dizer, porque eu tenho pesquisa científica. Te quebrei. A gente vive num mundo assim. Então, isso é cientificismo. E eu não quero que vocês sucumbam a isso, como se a ciência tivesse neutralidade e garantisse elementos verdadeiros, independente de cosmovisões. Ciência é praticada nunca de forma neutra, mas com interesses, bons ou ruins. Então, na prática científica, as experiências, as pressuposições teóricas, as ambições, os interesses socioeconômicos, eles influenciam o empenho científico. Tá? Então, sem querer polemizar mais, mas já jogando sal na sua ferida, pimenta na sua comida. Como foi difícil falar de vacina nos últimos 3 anos. Tá? Como foi difícil falar dessas coisas. Por quê? Porque todo mundo apelava para mais a ciência, como foi difícil falar disso. E como nós nos mostramos extremamente frágeis e colocando a ciência como a nossa segurança. Eu vi cristãos dizendo, quando sair a vacina eu vou ao culto, pastor. Na época que ainda era uma incógnita. Você percebe o que é sucumbir ao cientificismo? É aquilo que vai me dar garantia de que eu estou protegido. Não é? De que eu estou protegido.
se você se vacinou trocentas vezes, não fica bravo comigo, não. Eu não estou aqui fazendo uma apologia contra. Eu só estou dizendo que esse foi um tema delicado, até no nosso meio. Por quê? Porque valores científicos falaram mais forte do que o temor do Senhor. Nós julgamos uns aos outros baseado em apego ou desapego a valores científicos, ao invés da gente valorizar uns aos outros pelo temor do Senhor. É por isso que a gente se degladiou nos últimos 3 anos. Olha que coisa triste. Então eu quero que você entenda que isso não está desconectado de cosmovisão. A gente foi marcado por essas coisas sem perceber. Sem perceber. Fomos engolindo essas coisas. E na hora que veio a pandemia só tornou evidente o que a gente já tinha engolido. Tá? Então, eu não estou me opondo a envolvimento científico. Eu estou falando aqui com vários jovens que estão estudando. Deus te abençoe, te faça um estudioso competente e te use para ser bênção na sua área. Não estou minimizando de maneira nenhuma a importância da gente explorar as belezas da criação do Senhor. Eu só quero que a gente seja menos ingênuo, tá? Que a gente seja mais ciente de que nós somos marcados por cosmovisões, e quando a gente estuda alguma coisa, cientificamente, aquilo não está sendo transmitido de maneira neutra e não marcada por filosofias e pensamentos e crenças. Eu quero terminar fazendo uma exortação, principalmente a você que trabalha em alguma área do conhecimento humano. Não importa, você não precisa ser um cientista naquele sentido técnico, mas se você é um professor, se você é alguém que pesquisa, seja na área de humanas, seja na área de exatas, se você tem lidado com conhecimento, em qualquer área que você trabalhe, lembre-se que todo cristão deve fazer ciência sabendo o seu telos. Telos é a palavra grega para finalidade, propósito. Eu quero dizer assim, o que deve animar a gente a falar com os meninos que estão prestes a entrar na faculdade, do porquê que eles devem entrar, é fazê-los fascinados em descobrir as belezas do Criador impressas na criação. É fazê-los enxergar a maravilha deste mundo com a ótica cristã que eles receberam aqui. Porque toda ciência, inevitavelmente, ela tem uma finalidade, um propósito. Ela é teleológica. E se ela tem essa finalidade, eu preciso saber claramente qual é a finalidade. Então, no caso de cristãos, ela precisa ser produzir florescimento da vida humana, proporcionando tecnologias que tragam saúde, conforto, proteção. Nada disso é errado, a gente deve buscar essas coisas. Mas o cristianismo tem uma finalidade que é peculiar, que é apontar para o Criador, ressaltando a sua beleza, sabedoria e poder. Eu tenho um amigo que é professor comigo lá no Andrew Jumper, o professor Felipe Fontes. Ele usa muito bem essa analogia de o conhecimento científico, ele nos leva a sinais, como se fossem sinais de trânsito. E a gente tem que aprender a ler sinais de acordo com o seu propósito, com o seu telos. Imagina se eu estivesse andando com você, no seu carro, você dirigindo, e aí eu olhasse assim para uma placa que diz, prossiga, não pare. E eu falasse, para aqui. Você fala assim, olha que espetáculo de contraste do branco com a faixa vermelha. Olha as letras garrafais aqui, N-A-O com tio em cima. Não pare. Olha que espetáculo, que bem desenhado. Você percebeu como ela comunica bem, né? E ela chama a atenção, porque o contraste entre o branco e o vermelho. Você diria assim, não, o Heber deve ser um tonto. Tem algum problema. Porque ele pediu para parar para mostrar como a placa é espetacular. Mas ele não entendeu o sentido da placa. Isso é fazer ciência sem o seu propósito criacional. É descrever tudo da placa. Eu posso dizer para você a inteligência das letras que foram escolhidas, por que a fonte é melhor de ser lida, por que o contraste das cores produz uma leitura mais rápida. Mas eu não digo para que ela foi feita. Eu não entendi o sinal. Entendeu?
Eu posso ser um especialista de cores, de contrastes, de atenção, um estudioso do comportamento humano, de como ele lê as coisas. Mas eu não entendi o sinal. Eu não entendi a mensagem. E eu não queria que nós nos tornássemos especialistas em tinta e letra e contraste de cores. Você não. Então, se você tem filho jovem, amigo jovem, se você é jovem, se você já é um profissional e está estudando, não faça as coisas sem referências constantes ao Criador, sem explorar o telos, o propósito do conhecimento humano, tá bom? Nós fomos feitos para exaltar a beleza do Senhor em tudo que a gente faz, e não para fazer como os outros fazem. Quero orar por vocês e depois eu vou passar a palavra para o presbítero João. Senhor, nós estamos num mundo tão marcado por afastamento da fé cristã, mas isso não deveria causar estranheza em nós. O Senhor nos preparou para isso na Tua palavra. Mas alguns de nós talvez ficaram confusos no meio do caminho, porque foram absorvendo aos poucos valores, princípios, conceitos que não foram comunicados a nós de maneira neutra, mas completamente norteada por cosmovisões anticristãs. Então, Deus bendito, tem misericórdia de nós, não nos deixe sentir frustrados com essa palavra, anima-nos a conversar mais sobre essas coisas, a pensar mais sobre elas, e a questionar alguns paradigmas, para ver se eles de fato combinam com a nossa fé. Faz dos meus irmãos gente que é discernidora, que não engole acriticamente, mas que discerne, que pensa, que reflete, que rejeita ensinamentos eivados de influências malignas. Então, Senhor, dá-nos a sabedoria à medida que vivemos nesse mundo mau. E ajuda em especial os nossos jovens, nossos profissionais que estão vivendo no mundo do conhecimento, desde economia, administração, ciências da saúde, até questões mais exatas, e tem feito o seu trabalho como qualquer outro. Peço que o Senhor os desperte a repensar recursos, a repensar esforços e propósitos a partir da Tua palavra. Dá-nos boas conversas sobre isso, Senhor, para que o nosso trabalho seja mais integrado à nossa missão de vida, para que a gente sinta que honra o Senhor com tudo que a gente faz, inclusive fora da igreja. Abençoa os meus irmãos, é o que nós te pedimos em nome de Cristo, amém.